a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. E se você curtir esse vídeo, se gosta do canal, não deixe de comentar. O seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos. Tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais. E dá uma passada na nossa loja online, hein? Tem edição nova da Asas, não vai perder. Fechado? Então aí, ó, trava os cintos no cockpit e naquela nossa homenagem ao querido Ratimbum, senta, que lá vem história. Com toda a pompa e circunstância merecidas, a Real Força Aérea do Canadá se despediu do de Havilland DHC-5 Buffalo em 15 de janeiro, agora, depois de quase 55 anos de serviço. Com isso, o Egito se tornou o único operador remanescente dessa aeronave absolutamente fantástica. Quer dizer, a gente não sabe direito como é que estão voando no Egito. Com capacidade que em boa parte continua a não ser igualada por nenhum outro aparelho da mesma categoria. Como o título desse vídeo indica, eu quero aqui mostrar o que esse avião representou para a FAB, para o Brasil, para a Amazônia. Mas o Kowalski aqui não ia me deixar não incluir umas pinceladas da história geral do bicho. O Buffalo nasceu do programa da de Havilland Canada de desenvolver uma aeronave de capacidades ampliadas a partir do seu excelente transporte de decolagens e pousos curtos, o DHC-4 Caribou. E o protótipo do Buffalo voou em 9 de abril de 64. Com relação ao Caribou, as duas mais marcantes diferenças no Buffalo eram que os dois radiais Twin Wasp de 1450 HP cada do Caribou foram substituídos por dois muito mais poderosos turbohélices GE CT-64-820-1 de 3.055 SHP cada. E os estabilizadores horizontais foram posicionados no alto de uma cauda em T. No Caribou, você lembra, era uma meia altura. O cancelamento, porém, de uma prevista grande encomenda do Exército dos Estados Unidos atrapalhou bastante o programa, porque impactou na escala de produção e, lógico, elevou os custos da aeronave. Mas ninguém tinha como negar que o Buffalo tinha qualidades excepcionais, com um desempenho stall sem igual num avião de seu porte. Então ele entrou em produção em 68 e nesse mesmo ano o Brasil se tornou o primeiro cliente estrangeiro do Buffalo, com a aquisição de 24 aeronaves, em 2 contratos de 12 Buffalos cada. Para a Força Aérea Brasileira, o objetivo era modernizar a frota de transporte. Nessa época, os 2 esquadrões do primeiro grupo de transporte de tropas ainda utilizavam o veterano Fairchild C-82A e também o já ultrapassado C-119G. Os Búfalos do primeiro contrato foram recebidos entre 68 e 69 e os do segundo em 70 e 71. E na FAB, incorporados com a designação de serviço C-115. Uma vez recebidos, os aparelhos foram distribuídos entre 3 unidades, com 8 Búfalos para cada. O primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte de tropas, o Esquadrão Coral, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. O primeiro esquadrão do 15º Grupo de Aviação, o Esquadrão Onça, em Campo Grande. E o primeiro esquadrão do 9º Grupo de Aviação, o Esquadrão Arara, em Manaus. E esses 24 aparelhos da FAB tornaram o Brasil o maior operador de Buffalo no mundo, superando a frota do modelo na sua própria terra natal, o Canadá. Todos os aparelhos da FAB vieram novos de fábrica e foram entregues com uma pintura camuflada tática em verde e cinza, que era similar à utilizada nos Búfalos canadenses. Essas cores foram mantidas por certo tempo no Esquadrão Coral, mas nas 2 outras unidades, num prazo curto, receberam outro padrão, próprio da FAB, com a metade superior da fuselagem e das demais superfícies, a parte superior, em branco,
e a parte inferior da fuselagem e as superfícies inferiores de outras partes em cinza. Esse padrão foi considerado mais adequado para a aeronave nas altas temperaturas das regiões onde os nossos aviões iam atuar. Nessa estrutura inicial de operar em 3 esquadrões da FAB, os búfalos dos esquadrões Coral e Onça assumiram as tarefas tradicionais das aeronaves de transporte militar, como lançamento de paraquedistas e cargas em voo. No papel, os búfalos do esquadrão Arara tinham o mesmo perfil operacional, mas na prática a sua atuação assumiu um perfil bem particular, em grande parte definido pela realidade da Amazônia. Nos anos 70, existiam pouquíssimas pistas naquela região capazes de receber aeronaves de grande porte, e apesar da FAB ter recebido seus primeiros C-130 Hércules em 65, a atuação deles era muito restrita na Amazônia, exatamente por causa disso. E como caminhos terrestres eram inexistentes e as vias fluviais permitiam apenas o acesso limitado, havia então uma necessidade urgente de se construir, literalmente, uma rede de aeroportos na Amazônia, capazes de receber aeronaves de grande porte, e assim possibilitando uma efetiva presença das Forças Armadas na região e também uma integração real dessa vasta região ao resto do país. Com esse objetivo ambicioso, passou a trabalhar a Comara, a Comissão de Aeroportos na região amazônica. E o Búfalo se consagrou nesse desafio como o avião certo na hora certa. Ele podia decolar em 500 metros e pousar em parcos 300 metros. Aliás, esse pouso era a coisa. E isso nas mais rústicas pistas imagináveis. Porque em certos casos, chamar de pista já era um elogio, tá? Desse jeito, o Búfalo podia alcançar áreas recém-desbravadas, levando homens, materiais, ferramentas e máquinas necessários para transformar esses rasgões na selva em aeródromos capazes de receber aviões como Hércules até. Dessa forma, o Búfalo se tornou o grande avião precursor da Amazônia. E a gente só consegue avaliar a amplitude e significância dessa missão se pensar nas dimensões continentais da própria Amazônia. A chamada Amazônia Legal brasileira tem 5 milhões de quilômetros quadrados. É 59% de todo o território do Brasil. Se fosse um país, seria o 6º maior país do mundo em território. Para desbravar essa imensidão verde, o desempenho STOL do Búfalo lhe dava quase a versatilidade operacional de um helicóptero, mas com um alcance e uma capacidade de carga amplamente superiores aos de qualquer helicóptero então disponível. E outra coisa que fez o Búfalo precioso na Amazônia foi que os seus 2 turbohélices lhe davam uma sobra de potência, que se revelou vital. Afinal, a Amazônia é uma região quente, com uma temperatura média que supera 30 graus. Na pista, passa fácil de 40. Essas altas temperaturas afetam, para pior, a potência dos motores. E aí o Búfalo estava em casa, pois ele era um avião super potenciado. Ou seja, tinha potência sobrando. Talvez não seja nenhum exagero dizer que nenhum outro avião militar teve, sozinho, o impacto estratégico, social, humano e econômico que o Búfalo teve na Amazônia. Em 81, os Búfalos do Onça, em Campo Grande, foram substituídos pelos Embraer Bandeirante. E bem mais tarde, em 2003, os últimos Búfalos do Coral foram transferidos para o Esquadrão Arara, em Manaus, que desse jeito passou a ser a única unidade de Búfalo da FAB. Com isso, o Esquadrão Arara passou a somar também as missões tradicionais, puramente militares, como o lançamento de tropas paraquedistas. Mas, mesmo no âmbito militar, as missões de cunho logístico continuaram a ser as mais importantes. Durante todo o tempo de operação do Búfalo no esquadrão,
ele teve uma atuação fundamental no suprimento de unidades militares distribuídas e muitas vezes totalmente isoladas pela vastidão amazônica, destacando os pelotões especiais de fronteira do Exército, os destacamentos de proteção ao voo do Comando da Aeronáutica, os postos de radar do Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, unidades da Marinha do Brasil e mesmo várias instituições não militares governamentais, como o Instituto de Pesquisa do Amazonas e até órgãos estaduais da região. Junto disso, também sempre foram numerosas as missões de natureza humanitária, de enorme impacto social, como resgate e transferência de enfermos e acidentados, suprimentos de comunidades e apoio a missões humanitárias ligadas às comunidades indígenas. Na verdade, o número desses voos sempre superou de longe aqueles de exercícios militares. E com tudo isso, o Búfalo também se tornou, em seu tempo, o avião da FAB mais conhecido e querido entre as populações amazônicas, inclusive as indígenas, para quem o ronco do seu motor muitas vezes era um sinal de esperança. Diante de tudo isso que eu estou falando, dá para imaginar que a rotina das tripulações de Búfalo do esquadrão não tinha rotina. E estava bem longe de ser qualquer coisa parecida com aquele cotidiano militar tradicional. Ao contrário de outras operações e de outras unidades, no Arara, cada voo de Búfalo era único. E os imprevistos não eram a exceção, mas quase que eram a regra, com desafios por toda parte. As aeronaves estavam sempre municiadas de vassouras a kits de sobrevivência, sempre antevendo um reparo de emergência, um pernoite na selva, um socorro médico e outras eventualidades. Em algumas das unidades do Exército que eram atendidas, a pista é aquilo que seria a rua da Vila Militar. Num procedimento iniciado nos tempos pioneiros da década de 70, antes do pouso nessas pistas isoladas, o Búfalo as sobrevoava a baixíssima altitude para localizar aviões mortos, galhos caídos, buracos abertos pelas chuvas na pista. Além disso, esse sobrevoo também servia para alertar a comunidade, afastando as pessoas da pista, inclusive as crianças. Dá para sacar então que o Esquadrão Arara era uma unidade da FAB voando um avião muito especial, tripulado por pessoas mais especiais ainda. Quando eu visitei o esquadrão em 2004, ele tinha um total de 110 militares, incluindo 15 pilotos. E a tripulação de voo no Búfalo era composta por 5 membros. 2 pilotos, um radiooperador, um mecânico de voo e um loadmaster, o mestre de carga. Mas esse último, nas missões de lançamento de carga em voo, era substituído pelo mecânico de voo operacional, responsável por esse tipo de operação. O esquadrão, na época, tinha então 8 Búfalos, com uma disponibilidade operacional entre 50% a 60%. Na FAB, a frota toda era de 12, mas por razões de tempo de manutenção, havia sempre 4 sendo revisados no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, no Campo de Marte, num sistema de rodízio. Embora o pessoal de Manaus pudesse executar certos reparos e os níveis básicos da manutenção, todo o trabalho pesado e as grandes revisões eram em São Paulo. E os Búfalos da FAB atingiram a incrível marca de 40 anos de serviços. Não é pouca coisa. A última missão de um Búfalo nas marcas da Força Aérea Brasileira aconteceu entre 12 e 14 de março de 2008. E nessas 4 décadas de serviço, um total de 9 aparelhos foram perdidos em acidentes. O que pode, assim, dar aquele susto. Mas se você pensar no tempo de serviço e principalmente nas condições desse serviço, não foram muitas perdas, não. E outro ponto aqui é que nenhum desses acidentes foi por falha mecânica ou defeito de projeto da aeronave. Quem substituiu o Búfalo na FAB foi o Airbus Casa 295M, uma aeronave de transporte
de uma outra geração tecnológica, muito avançada, e que tem um bom desempenho STOL. E os primeiros foram entregues exatamente ao Esquadrão Arara em 2006. Cada avião em seu tempo. Mas, é boa, né? É mesmo que certos aviões, como o C-47, o Antonov 2, o Buffalo e um punhadinho de outros, tá? Rolou neles uma equação que talvez nunca mais vai se repetir. Então, você conheceu a história e tudo desse avião incrível na nossa Força Aérea, o Rei da Selva, comigo e com o Kowalski, no canal da revista Asas. E não esqueça, hein? Pensar faz bem. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.